de volta com a leitura do livro Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, do Dr. Paulo César Fructuoso. A gente continua no nosso assunto sobre o que é o câncer hoje, e hoje a gente vai falar sobre a reencarnação e a igreja, tá? É dentro desse assunto, não vamos escapar desse assunto. Bom, o Dr. Paulo César diz o seguinte: em 2011, o Pew Research Center, que é o instituto de pesquisas com sede em Washington, especializado em fornecer informações sobre questões, atitudes e tendência que estão moldando os Estados Unidos e o mundo, esse instituto publicou um estudo global mostrando a queda percentual de cristãos no mundo, de 35% para 32% ao longo de 100 anos, atribuída à diminuição da influência da religião cristã nos dois continentes onde ela possui, tradicionalmente, sua maior base de seguidores, Europa e América. Só na Europa, a proporção caiu em 19 pontos percentuais, de 95% para 76%. Talvez a descrença esteja parcialmente associada ao desconhecimento quase completo das razões que podem levar um ser infinitamente sábio, justo, onipotente e bom a permitir que um tumor maligno apareça caprichosamente no pescoço de uma criança ainda no ventre materno. Onde estaria esse Deus? Adormecido? Distraído? Ou passeando? Enquanto predominar a crença nesse Deus aceito à imagem e semelhança do homem, o problema de coadunar sua existência com as aberrações existentes em todo o planeta se apresenta como insolúvel. Tal estado de coisas, persistindo evidentemente, torna muito difícil o entendimento entre as religiões e a ciência, abrindo fértil campo para a crença no acaso para tudo. O enigma se desdobra em várias frentes. A princípio, as religiões se mostram indecisas ou ignorantes sobre as causas dos sofrimentos humanos e assim não conseguem elucidar seus seguidores. Os próprios líderes não sabem por que o Criador permite tanto sofrimento, atingindo inclusive crianças que não tiveram tempo de fazer qualquer mal a ninguém. A porta de saída é mantê-los na ignorância, da fé cega e na crença absurda da existência dos milagres. Outra curiosa vertente é a ocultação do que sabem. Tais verdades poderiam efetivamente mudar o rumo da humanidade se fossem reveladas aos seus adeptos. O padre François Brune, com autorização do Vaticano, realizou vários estudos sobre a transcomunicação com o mundo dos mortos, enfeixando seus resultados em um livro denominado Os Mortos Falam. Ao longo de sua obra, ele cita vários casos evidentes de comunicação mediúnica instrumental e outros fenômenos sensitivos. Com relação à reencarnação, admite que a Igreja aceite sua ocorrência, pelo menos em alguns casos, mas faz um alerta aos inumeráveis adeptos da palingenesia. As coisas não são talvez tão simples quanto eles pensam. Isso é um trecho do padre François Brune.
apontando que, abrindo aspas novamente, neste campo o mistério é total, e atribui às, abrindo aspas, lembranças de vidas anteriores, na grande maioria dos casos, como nada mais sendo do que fenômenos de fortíssima telepatia, que beiram a possessão. Fecha aspas. Por ocasião de sua vinda ao Brasil para a apresentação de seu livro, tive a oportunidade de assistir sua palestra e ele, em público, reafirmou o que colocara em seu texto, abrindo aspas, o Vaticano realmente admite, em alguns casos, a reencarnação. Fecha aspas. Mas se a Igreja Católica admite, pelo menos em alguns casos, a reencarnação, por que não a aceita como regra geral? Por ocasião da vinda do Papa Francisco à cidade do Rio de Janeiro em 2013, o Brasil e o mundo, mais uma vez, se viram assombrados com a simplicidade de sua santidade. Porém, o que mais chamou atenção foram os milhões de católicos que acorreram às ruas para o receberem com a mais pura das alegrias. Em minhas reflexões, vendo aquele cenário, fiquei a indagar comigo mesmo quanto a humanidade poderia acelerar seu desenvolvimento se a Igreja Católica divulgasse as verdades que há muitos séculos conhece. A reencarnação foi aceita pela Igreja até o século VI. Crença que a cultura religiosa oriental já pregava milênios antes do cristianismo como fato incontestável e norteador da justiça divina, que sempre concede ao homem oportunidade para rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração em uma nova existência. A retirada da crença da palingenesia pela Igreja apresenta particularidades curiosas. Teodora, esposa do famoso imperador Justiniano, escravocrata, desumana e muito preconceituosa, temia retornar ao mundo no corpo de uma escrava negra. Por isso, exerceu forte pressão sobre o Papa da época, Virgílio. Assim, o Concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, decidiu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos da história da humanidade, excluindo a reencarnação cientificamente justificada e substituindo-a pela ressurreição, que contraria todos os princípios da ciência, pois admite a volta da vida ao mesmo corpo de onde saíra pela morte, no mesmo corpo, mesmo que já esteja desintegrado em todos os seus elementos constitutivos. Portanto, a exclusão da reencarnação do cristianismo foi o fruto de uma infeliz decisão política. Gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Espero que vocês estejam gostando dela tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.